Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Dinancy Silva e hoje nós temos uma aula especial. Vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula. Objeto de conhecimento, estilo, o detalhamento. Vamos trabalhar morfologia, pronomes, conjunções, conexões. Vamos lá então para a nossa aula? Hoje nós vamos estudar as conjunções. Você sabe o que são conjunções? Você já se deparou com essa questão da língua portuguesa, que muitos temem, mas as conjunções, elas têm uma importância fundamental no nosso estudo. Você sabe que as conjunções, elas servem para conectar, para juntar palavras, frases e textos, permitindo, possibilitando uma comunicação clara e eficaz. Pois é. Você estudando as conjunções, você vai melhorar muito a sua habilidade de se comunicar com clareza, certo? E vai também melhorar a sua estruturação das frases, né, das ideias. Você vai entender a relação lógica entre as ideias no texto e na sua própria comunicação. Vamos então conhecer agora as conjunções. Eu tenho então aqui um diagrama das conjunções. Olha, o que é a conjunção? Primeiro vamos entender o conceito, a definição de conjunção. A conjunção é uma das 10 classes de palavras da língua portuguesa. E ela é uma palavra, ela é a classe de palavra invariável, ou seja, ela não sofre flexões de singular e plural, de feminino e masculino, não sofre, ok? Então, é a palavra, ou a classe de palavra invariável, e que tem uma função maravilhosa de unir termos de uma oração ou une orações. Então, a conjunção, ela opera dentro da oração, unindo termos dentro de uma oração. Ou ainda, ela também opera unindo orações, estabelecendo relações lógicas entre essas orações, dando sentido, certo? Aqui nós temos 5 conjunções, 5 tipos de conjunções, e essas aqui são as conjunções coordenativas. Essas aqui são as conjunções coordenativas para coordenar as ideias. Então, nós temos as conjunções aditivas e, nem, não só, mas também, além de, além disso, também, e que você utiliza no dia a dia. Nós temos as conjunções adversativas. Quais são elas? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. Então, você utiliza para opor ideias. E as aditivas? Eu utilizo para somar ideias. Mas atenção, que aqui também, dependendo do contexto, a conjunção aditiva pode adquirir um valor adversativo, um sentido adversativo. Mas eu vou explicar direitinho isso para vocês. As conjunções coordenativas explicativas fazem exatamente isso que o nome diz, explicam, certo? Quais são elas? Porque, pois, atenção, o pois é explicativo quando ele estiver antes do verbo. Porque se ele estiver depois do verbo, ele vai ser conclusivo, certo? Mas aqui, o pois é explicativo. Por quê, professora? Porque ele está antes do verbo. O que e o porquanto também funcionam como conjunções coordenativas explicativas. As conjunções coordenativas alternativas vão trazer esse sentido de alternância, certo? Então, quais são elas? Ou, ora, ora, quer, já. Muito bem.
E, por último, aquela que nós precisamos muito para finalizar, para concluir nosso raciocínio, seja numa comunicação oral ou escrita, nós precisamos utilizar as conjunções coordenativas conclusivas. Quais são elas? Logo, portanto, por conseguinte, consequentemente. Então, aqui você teve, então, o conceito, a definição de conjunção e os 5 tipos de conjunções coordenativas. Existem outros tipos de conjunções? Sim, as subordinativas. Mas, neste momento, estamos tratando das conjunções coordenativas, aquelas que vão coordenar ideias, vão colocar as ideias uma ao lado da outra. Muito bem, conectando essas ideias. Então, vamos entender um pouco mais o que são essas conjunções coordenadas. As conjunções coordenadas são exatamente as conjunções que ligam as orações coordenadas, certo? Então, as conjunções coordenadas são aquelas que ligam as orações coordenadas. As conjunções coordenadas são conectivos coordenados que vão ligar as orações coordenadas para estabelecer a relação lógica entre elas. Estas orações, que orações? As orações coordenadas, elas não dependem sintaticamente das outras. O que é que isso significa? Significa que as orações coordenadas, elas não estão subordinadas, elas estão no mesmo nível de hierarquia, elas não dependem sintaticamente uma oração da outra oração. E também elas ligam termos que têm a mesma função gramatical. Você entendeu que as conjunções ligam termos dentro da mesma oração e ligam orações. Muito bem. Entendido isso, agora vamos compreender a diferença de sentido que, dependendo do contexto, algumas conjunções apresentam. Então, nós temos aqui diferença de sentido no uso das conjunções. Lembre-se que nós estamos aprendendo hoje sobre as conjunções coordenadas. Então, veja. Estudo e não aprendo. Olha, estudo, uma oração. Não aprendo, outra oração. Observe aqui que a conjunção está estabelecendo uma conexão, está unindo essas duas orações, mas está estabelecendo um sentido. Veja, estudo e não aprendo. O que lhe vem à mente em primeiro lugar aqui? Estudo e aí você diz assim, mas aqui está adicionando, está somando. Quem estuda, a ideia é que aprenda, certo? Então, quem estuda, a ideia é que aprenda. Porém, quando você observa na frase, no contexto aqui, e o sentido, gente, é no contexto, estudo e não aprendo, você observa que a conjunção "e" não está trazendo aí a ideia de adição, de soma. Está como que trazendo uma contrariedade, uma oposição. Estudo e não aprendo, não há soma de significado, há significado diferente. Porque a lógica é, quem estuda, aprende. Acompanhou meu raciocínio? Quem estuda, aprende. Agora, nessa frase aí, estudo e não aprendo, tem esse "e", ele não está com o sentido de adição, embora seja uma conjunção aditiva, o "e", mas na prática, no contexto dessa frase, não está funcionando como conjunção aditiva, tá? Então, eu quero que você entenda isso. Você vai analisar e entender o sentido no contexto, certo? Agora, olha a outra aí. Estudo, mas não aprendo. Aí, ela está também com o sentido adversativo. Alguém pode pensar, não, na primeira não é aditivo? Não é. Por causa da lógica. Quem estuda, aprende. Certo? A lógica é essa. No terceiro exemplo, dê mais uma palavra, logo verá o que acontece.
o que é que você observa? Você observa que esse logo que está destacado tem o sentido de quê? Qual é o sentido? As conjunções, elas trazem o sentido lógico, elas estabelecem a lógica entre as ideias. Dê mais uma palavra, logo verá o que acontece. Olha, quando eu falo, pela ênfase que eu dou à palavra, ao texto, você percebe que eu estou aqui indignada, certo? E vai ter consequência se você der mais uma palavra. Portanto, o logo aqui, ele traz a ideia de conclusão, certo? Dê mais uma palavra, logo verá o que acontece. Logo aí é conclusivo, então é uma oração, é uma conjunção coordenada conclusiva. Dê mais uma palavra e verá o que acontece. Aí somou. Aí é aditivo, esse I é aditivo, certo? Maria foi à feira e comprou tomate, cebola, alho e pimentão. Observe que nessa frase, Maria foi à feira e comprou tomate. Esse I aí é conjunção. Esse I está unindo Maria foi à feira com a outra oração, comprou tomate. Você tem Maria foi à feira, uma primeira oração. Comprou tomate, cebola, alho e pimentão. Aí você tem uma segunda oração. Tudo isso aí é uma segunda oração. Como é que eu sei que tenho duas orações aí? Eu tenho o verbo ir, Maria foi. Então, eu tenho uma primeira oração. Comprou tomate, cebola, alho e pimentão, outra oração. Então, a conjunção aditiva, conjunção coordenativa aditiva, e está unindo essas duas orações. E esse I último, alho e pimentão, é conjunção aditiva e está unindo termos dentro desta oração. Termos que têm o mesmo valor, o mesmo sentido, alho e pimentão, ok? Muito bem. Então, vamos agora ver quais são as conjunções aditivas e exemplo dela. Vamos lá. Então, as aditivas são e, se lembra disso, se tiver acentuada é verbo, tá, gente? Mas não está acentuada é a conjunção. Nem, não só, e aqui nós chamamos de pares correlatos. Não só isso, mas também aquilo, não só, bem como, etc. Outras. Certo? Então, estas expressões aqui são conjunções coordenadas e elas trazem a ideia de adição, de soma, como o próprio nome diz. Estão somando, estão adicionando, certo? Então, nesse exemplo, ela não só comeu pizza, como também bolo. Você observa que o não só, como também, são duas conjunções coordenadas que estão unindo os termos dessa mesma oração. Comeu pizza e bolo. Então, ela, o sujeito dessa oração, não só comeu a pizza, mas também comeu o bolo. Então, não só, como também, são duas conjunções coordenadas com o sentido de adição. E são conjunções coordenadas aditivas. Isso ficou claro para vocês? Veja, outro exemplo. Fui à lanchonete e comi um sanduíche. Fui à lanchonete, primeira oração. Segunda oração, comi um sanduíche. Então, a conjunção aditiva aí está unindo essas duas orações. O sujeito é o mesmo, porém eu tenho duas orações porque eu tenho dois verbos. Fui, né, que é o verbo ir, e comer, comi um sanduíche. A conjunção aditiva e está unindo essas duas orações. Fiz isso e aquilo, somei, duas ações, certo? Muito bem. Então, no terceiro exemplo, construiu uma casa e mudou-se para lá. Bem, aqui, além de construir a casa e também mudar-se para lá, né, além da ideia de adição, uma outra ideia que se traz é a ideia de consequência, certo? A causa foi construir
a casa. E depois, a consequência disso mudou-se para lá. Mas a conjunção I trouxe a ideia primeiro de adição. E, por conseguinte, um segundo significado seria a conclusão disso, a consequência disso. No outro exemplo, no quarto, nós temos: o homem é bonito e muito bonito. O homem é bonito e muito bonito. Aqui você vê um outro sentido que a conjunção aditiva traz, que é a ênfase, uma explicação enfática. Muito bem. Uma outra situação, outro sentido que a conjunção vai trazer, a conjunção I, que é aditiva, é a de situação de assunto. Quando se diz, por exemplo, e a Marlene, tem notícias dela? Esse I aí na frente só tem mesmo a função, não é, de assunto, de situação. E a Marlene, tem notícias dela? Agora, um outro sentido da conjunção aditiva, que o primeiro você vai lembrar que é de somar. Outro sentido: passou o pincel no rosto e maquiou-se com cores fortes. Aqui nós temos, além do sentido de adição, fez isso e aquilo, é essa a ideia que você tem que ter em mente. Um outro sentido que a conjunção aditiva está trazendo é o de finalidade, não é? Passou o pincel no rosto e maquiou-se. Muito bem. Entendido, então, o sentido das adversativas, das aditivas, vamos agora compreender as adversativas, certo? As adversativas, como o próprio nome diz, traz o sentido de adversidade, de contrariedade, de oposição. Então, quais são as conjunções coordenadas adversativas? Eu tenho aqui mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, certo? Eu tenho estas conjunções e elas servem para quê? Para opor ideias, para contrapor ideias. São adversativas, esse é o sentido delas. Exemplo: fui ao mercado, no entanto, mas, porém, contudo, todavia, esqueci de comprar cebola. Aqui, qual é o sentido? É de oposição, é de contrariedade, certo? Segundo exemplo: a festa, veja que eu posso substituir por qualquer uma dessas aqui, pelo mas, pelo porém, todavia. Vamos colocar todavia. Fui ao mercado, todavia esqueci de comprar cebola. É sempre o sentido de contrariedade, de oposição, de adversidade. Segundo exemplo: a festa terá comida, mas em pouca quantidade. Nossa, aqui já sentiu, né? Se a gente quisesse interpretar, analisar com outro sentido, eu já diria que essa pessoa não é muito generosa. A festa terá comida, mas em pouca quantidade. Aqui, o sentido continua sendo de oposição, de contrariedade, de adversidade e de restrição. Restrição forçando muito, tá? Porque o sentido da conjunção mas, assim como porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, é de oposição, é de contrariedade. Muito bem, você já entendeu, então, mas vamos seguindo com mais exemplo, né? Porque também, a exemplo da conjunção aditiva aí, como um segundo sentido, ela também pode adquirir no contexto outros sentidos. Vamos, então, ver mais exemplos. Olha: mas e a casa? Terminou de reformá-la? Aqui eu estou colocando um sentido de assunto, né? Não é bem, não estou opondo, mas eu estou introduzindo um assunto. Mas e a casa? Terminou de reformá-la? No outro exemplo: estava faminto, mas bebia água para enganar a fome. Muito bem. Sentido aí, antes de mais nada, é de oposição e de contrariedade. Estava faminto e ao invés de comer, o que ele fazia? Bebia água. Porém, contudo, bebia água, certo? E também um segundo sentido de atenuação. Quinto exemplo: brigou com a esposa, entretanto, arrependeu-se. São duas ideias opostas, né? E num segundo sentido é de retificação, de tentativa de conserto. Brigou com a esposa, entretanto, arrependeu-se. Contudo, porém, arrependeu-se. Muito bem, agora que você já entendeu a questão das
das conjunções coordenadas adversativas, que traz essa ideia de contrariedade, de oposição, de contraste, vamos entender as conjunções coordenadas alternativas. E olha que é interessante, essa nunca mais você vai esquecer. Elas trazem o sentido de alternância, certo? Ou uma coisa, ou outra, né? Ou ainda de exceção. Então, alternância, alternativa, alterna entre uma e outra, certo? Quais são elas? Vamos conhecê-las. Ou isso ou aquilo, né? Ora isto, ora aquilo, quer isto, quer aquilo, já. Então, aqui você já tem as principais conjunções alternativas, certo? Que trazem, exprimem esse sentido de alternância. Ou trabalho ou viajo com vocês. Veja, aqui eu tenho duas orações, trabalho, viajo com vocês. Lembrando qual é a função primeira das conjunções, que é unir orações ou termos dentro da mesma oração. No nosso caso aqui, as alternativas estão unindo essas duas orações e trazendo uma relação lógica entre elas, assim como nos demais exemplos já explicados, né? Relação aqui é de alternância. Ou trabalho ou viajo. Não posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo, correto? Agora, olha nesse exemplo. Seja trabalhador, seja estudante, todos merecem respeito, seja trabalhador, seja estudante, todos merecem respeito. O que é que você observa aqui? Que eu tenho um exemplo de conjunções coordenativas alternativas unindo termos. Quais são os termos que estão sendo unidos aí? Trabalhador e estudantes, certo? E eu só tenho uma oração aí. Seja trabalhador, seja estudante, todos merecem respeito. Então, as conjunções seja, alternativas, estão unindo esses termos. Quais termos? Trabalhador e estudante, ok? E estabelecendo a relação lógica entre eles. Outro exemplo, ora tem muito sono, ora tem insônia. Muito bem, você tem aí também o par de orações de conjunções coordenadas alternativas. Ora isso, ora aquilo. Ora tem muito sono, ora tem insônia, certo? Ou seja, essa pessoa aqui, ora dorme demais e ora não dorme. Então, não é? Alternou aí entre ter muito sono e ter insônia. Independência ou morte, olha aqui o grito de independência que Dom Pedro I, segundo a história diz, que ele pronunciou às margens do Riacho Ipiranga, né? Independência ou morte, oh, coisa linda. Muito bem, então você tem aqui o exemplo da conjunção alternativa ou a independência ou a morte. Ou seja, exclui uma das coisas. Ou tem independência ou tem morte. Não pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. Você entendeu direitinho as conjunções coordenativas alternativas? Eu sei que você entendeu, por causa da ideia. Esse é o primeiro aspecto que você tem que entender. As conjunções alternativas trazem essa ideia de alternância ou de exclusão, como nesse último exemplo que nós vimos. Agora, vamos aprender sobre as conjunções coordenativas conclusivas? Vamos lá? Muito bem. Quais são elas? Primeiro, vamos entender que as conjunções conclusivas são conjunções coordenativas, elas coordenam ideias, certo? Estabelecem sentido entre as frases ou entre os termos. E as conclusivas fazem exatamente o que o nome diz. Então, está dizendo que conclui, finaliza o raciocínio, a ideia. Quais são elas? Logo, portanto, por isso, por conseguinte, assim, pois. Agora, o pois, lembrando esse detalhe, antes do verbo, certo? Muito bem, então, se eu colocar o pois antes do verbo, a ideia que ele traz é de conclusão, certo? E se for depois do verbo, professor? Aí já temos uma outra ideia que é de consequência, muito bem. Mas, olha este exemplo aqui.
Se eu tenho, então, as conjunções conclusivas, logo, portanto, por isso, por conseguinte, assim, pois, quais as que você mais utiliza? Acredito que no dia a dia as que mais se utiliza é assim, e o pois, e o logo, né? Por isso. O por isso vem bem frequente. Você pode utilizar por conseguinte, portanto, certo? Que essas também no seu texto, na sua fala, vão estabelecer essa relação lógica entre as frases. Vamos para os exemplos, analisando os exemplos. Estudei muito, por isso fui bem nas provas. Veja, a conclusão, você estudou muito e qual é a conclusão? Você foi muito bem na prova. Ok. Percebeu a relação lógica entre essas duas frases, essas duas orações? Estudei muito é uma oração. Fui bem na prova, a segunda oração. E a conjunção coordenativa que conclusiva está unindo, conectando as duas orações. Olha aqui um dos maiores pensamentos, né, que fundou a ciência moderna. Penso, logo existo. Gente, eu vou colocar o hesito, talvez seja proporcional, hesito, penso, logo existo. Aqui está no sentido de humor, tá, gente? Porque a frase é, penso, logo existo, ok? Professora, quer dizer, então tá errado? Gente, está no sentido do humor, tá? Então, penso, logo hesito, no sentido de que, não tenho segurança para fazer, é uma piada, tá? Porque a frase do grande Descartes é, penso, logo existo, ou seja, eu sei que eu existo porque eu estou pensando que eu existo. Tudo bem, isso é filosofia e ciência ao mesmo tempo. Se penso, logo existo, olha aqui a consequência. Se eu penso, logo eu existo. É a conclusão a que se chegou. Se eu estou pensando, então, por isso, por conseguinte, assim, pois, existo, certo? Qualquer uma dessas conjunções que você colocar numa frase para unir as duas orações, aqui é uma, aqui é a outra, vai dar certo. Por quê? Porque vai estabelecer essa relação lógica. Compartilho, logo existo. Olha isso aqui. Também unindo as duas orações. Compartilho, logo existo. Então, a conjunção coordenativa conclusiva logo estabelece essa relação de conclusão. Muito bem. Agora que você entendeu as conclusivas, vamos compreender as explicativas. Muito bem. Olha, gente, é muito interessante você compreender este assunto. As explicativas, o que são elas? São as conjunções coordenativas que trazem o sentido de quê? De explicação, lógico. Explicativas explicam, certo? Quais são elas? Que, por quê, por quanto, pois, agora olha o detalhe. O pois depois do verbo. Professor, o pois é polivalente, ele serve para concluir e para explicar? Sim. E como que eu vou distinguir? Eu vou distinguir o pois, se é explicativo ou conclusivo, quando eu olhar a posição dele, onde ele está. Se ele estiver antes do verbo, ele é conclusivo. Mas se ele estiver depois do verbo na frase, ele é explicativo. Então, veja aqui, as mais significativas são que, porque e por quanto. E ainda o pois depois do verbo. Não demore, que estou com pressa. Muito bem. Então, o que aqui está unindo as duas orações, conectando as duas orações, que é essa função das conjunções, conectam orações e estabelece uma relação de sentido entre elas. Não demore que estou com pressa. Qual é a relação de sentido aí? É exatamente a de explicação. Você chegou atrasado. Não reclame, pois terá que trabalhar até mais tarde. Não reclame. Olha aqui, o pois está depois de reclame. Não reclame. Se o pois estiver depois do verbo, então ele é explicativo,
Certo? Seguindo, então, para compreender mais exemplos, nós temos: os homens deveriam cooperar, as mulheres pensam diferente. Essa é a frase. Agora veja a quarta: os homens deveriam cooperar, pois as mulheres pensam diferente. Nós temos o pois depois do verbo cooperar. Vamos ler um pequeno texto aqui? Vamos lá. Barbra Streisand clonou seu cão, o que é meio errado e completamente sem sentido. Clonar pets, além de causar sofrimento a animais que já estão vivos, não adianta nada. Genes iguais não garantem personalidade iguais. Eu reconheço um episódio de Black Mirror quando vejo um. Por isso, veja que está destacada aí a conjunção coordenativa. Por isso, tomei um susto desgraçado quando li na última sexta que a cantora Barbra Streisand havia encomendado um clone de seu cachorro morto por $50 mil. Dei um belo beliscão no braço para ver se eu estava mesmo no escritório e não no sofá de casa, assistindo a 5ª temporada numa pré-estreia exclusivíssima. Você observou aí? Depois, dei um rolê rápido no Twitter e descobri que quase todo mundo achou a ideia ótima, fofa. Antes de começar o textão, uma ressalva básica. Eu, infelizmente, nunca saí na rua para lutar pelos direitos dos animais. E apesar de achar o vegetarianismo uma ótima ideia, não só do ponto de vista ideológico, como também, veja as conjunções destacadas aí, aditivas. Como também do científico, me falta força de vontade para segui-lo. Não vou tentar arranjar desculpas para essa preguiça. Eu concordo plenamente que pessoas vão longe demais nessa história de confundir animais com objetos inanimados. E é esse ponto de vista que vou defender aqui. Para começo de conversa, produzir clones usando o método da ovelha Dolly só é simples na teoria. Vamos revisar. Você pega o núcleo de uma célula que contém o DNA do animal que será copiado e o insere no óvulo de uma fêmea qualquer. Depois, pega esse óvulo e o implanta no útero de uma segunda fêmea que levará a gestação adiante. Então, você observou no texto que as conjunções estão estabelecendo relações e ligando as orações, as frases dentro do texto. Espero que você tenha gostado e aqui nós finalizamos nossa aula.